Eu tô olhando também as roupas, né? Tudo combinado? Nós estamos no Brasil. Ele continua na Europa. Olá, este é o canal Kist na Europa e hoje nós faremos um pequeno resumo com alguns tópicos da nossa viagem na Europa, especialmente em Portugal, onde nós ficamos por 2 semanas. Bom, vamos falar agora sobre um tópico muito importante, o trânsito em Portugal. Muitas vezes a gente pensa que isso não é uma coisa importante, mas assim, para nós que estamos acostumados aos deslocamentos em Porto Alegre, no Brasil, aos modais que nós temos, aos custos que nós temos, vou falar um pouquinho em relação ao que a gente sentiu em relação ao trânsito em Portugal. Eu vou relatar que eu já conhecia como funcionava, eu gostaria de escutar da Denise e do Lucas o que sentiram em relação às questões de trânsito, até porque quando nós chegamos lá, a gente pegou primeiro um metro e fomos até o centro, né? Nós saímos do aeroporto do Porto, fomos até o centro do Porto na estação Trindade, nós usamos o metro. Depois nós alugamos um carro, né? Mas a gente, dentro da cidade, a gente via muito como funcionava a questão dos transportes, o trânsito dentro da cidade, o trânsito nas rodovias, o trânsito nas autoestradas, o trânsito nas nacionais. Então a gente teve toda essa experiência de várias maneiras diferentes de se locomover dentro de Portugal e como a gente sentiu isso na prática lá. Então, Lucas? Bom, a minha perspectiva sobre o trânsito é como pedestre, né? Para mim vai ser até estranho agora voltar para o Brasil e chegar na passadeira, né? Que eles chamam lá. Na passadeira. Tu botou o pé na passadeira, os carros param, isso aí pra mim eu até estranhava, assim, né? Porque tu não sabe, aqui no Brasil, ainda mais que nós voltamos para São Paulo, é uma loucura, né? E, essa segurança que tu tem, eles respeitam os peões, né? Respeitam demais, então tu pode andar tranquilo na rua, tu botou o pé na passadeira, eles vão parar. E o trânsito é muito tranquilo também, não é uma loucura frenética. O pessoal dirige assim com segurança, com tranquilidade, acho que isso é legal também, dá mais segurança para quem tá, o pedestre andar na rua. E acho que era isso, questão de pedestre, né? E acho que no mais tudo funciona, assim, como tem o transporte público também, o pessoal utiliza outras vias de se locomover também, como bicicleta, o metro, comboio. Então as vias não estão entupidas de carros, né? Como no Brasil todo mundo anda de carro, carro, então acaba superlotando, assim, digamos, as vias e não tem fluidez, né, no trânsito. Então o pessoal é mais consciente e utiliza outros meios de transporte e acho que ajuda a dar uma fluência no trânsito e todo mundo consegue chegar ao seu destino, né? Parece não, é a realidade. O trânsito ele é mais lento, mas ele flui. Nós estávamos em Póvoa do Varzim, todas as vias coletoras de Póvoa do Varzim é 30 km por hora. E as vias coletoras, as vias maiores, é 50 km por hora. Isso tem uma diferença muito grande, por exemplo, que nem Porto Alegre, que é 40 e 60, né? Parece que 10 km a menos não faz diferença, mas faz toda a diferença. A segurança que se tem, uma redução de 10 km por hora, tanto num tipo de via quanto na outra, traz uma sensação de segurança muito boa. E como flui, na verdade as pessoas não vão chegar mais rápido por estar andando 10 km mais rápido. Quando mais rápido os carros andam, mais eles se juntam, né? Eles chegam juntos uns dos outros e tem que ficar mais tempo parado. Eu trabalho no Detran do Rio Grande do Sul, a gente lida bastante com a questão de discussões sobre o trânsito, e quando a gente vê um local que o trânsito é mais lento, mais flui, a gente percebe o porquê que tem menos violência no trânsito, menos acidentes, menos mortes. Eu trabalho com um desafio no estado do Rio Grande do Sul de tentar reduzir a quantidade de mortos no estado. Nós temos por ano, no Rio Grande do Sul, em torno de 1.600 mortos por ano no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem mais ou menos a população de Portugal, 10 a 11 milhões de pessoas. Mas tem 3 a 4 vezes a quantidade de mortos. E isso tem relação com isso, que é a fluidez, redução da velocidade e o respeito dentro das vias. Então essa sensação ela é uma sensação muito boa de segurança. Logo que tu começa a andar dentro de Portugal, principalmente eu peguei o carro, eu aluguei um carro e comecei a andar dentro de Portugal. Logo que eu saí,
eu fiquei um pouco preocupado porque eu estava andando num lugar que eu não conhecia nada. Mas aos poucos a sensação de segurança ela foi aparecendo, eu fui cada vez me tranquilizando mais e eu já não tinha mais medo em relação a poder ter algum tipo de acidente, aquele nervosismo em relação ao trânsito. Coisas que provavelmente no Brasil, se tu vai em um local que tu não conhece e começa a andar, tu tem aquela tensão. E essa tensão aos poucos ela vai sumindo porque tu vê que é tudo tranquilo, tudo fácil. Em todo lugar que tu tenta acessar uma via que tem outros carros, tu consegue acessar, as pessoas dão oportunidade de acessar a via. Existe uma tranquilidade, assim, é bem natural e espontânea. Não é uma competição por espaço, né? Exatamente, eu acho que o grande problema, a grande diferença que nós temos assim, em relação ao trânsito aqui no Brasil e Portugal, que eu vejo, é que lá não existe aquela necessidade de competir por um espaço, por uma vaga, por estar na frente do outro, não deixar o outro entrar, que nós temos aqui. Mas isso é uma questão cultural que leva muito tempo para ser resolvida. Eu acho que nós levaremos muito tempo para resolver isso aqui no Brasil, até porque a gente não investe em outros tipos de modais alternativos. Por exemplo, na cidade do Porto, tu consegue ir para quase tudo que é lugar, sendo de metro, de autocarro ou de comboio, e tu pode confiar nesses meios de transporte. Aqui existe uma desconfiança muito grande se vai vir o ônibus, se o ônibus não vai vir, se tu vai sair, se vai estar congestionado ou não vai estar congestionado. Vai chegar no horário, né? Exatamente. Então, as questões de trânsito de Portugal, independentemente, por exemplo, lugar que nós pegamos mais congestionamento foi quando nós estávamos em Lisboa. E eu perguntei para a pessoa que estava nos levando de Uber se aquele era um movimento normal, que era um movimento, tinha muito carro, mas assim, parava de vez em quando, mas fluía. Fluía assim de uma maneira, né, tranquila, mas Lisboa, o centro de Lisboa é um dos lugares mais movimentados de Portugal. E eu não achei o trânsito pesado, eu achei ele um pouco engarrafado pela quantidade de veículos e o pouco espaço que tem no local. Mas andava. Estava tranquilo, assim, não me senti trancado dentro de Porto Alegre, né? Trancado na Protásio, na Bento, em lugares assim que às vezes tranca e tu fica. Sim, assim como nós chegamos aqui em São Paulo e o rapaz do Uber falou que dependendo do horário e dependendo da via que pega, para onde tu vai, ele já ficou de 4 a 6 horas, mas parado mesmo. Eu não consigo imaginar 6 horas parado no trânsito. E para eles assim, parece normal. E quando a gente pegou um trânsito um pouco mais carregado no Porto, quando nós estávamos voltando de passeios que nós fizemos, por exemplo, a Coimbra, chegamos na ponte, trancou, né? Tinha um congestionamento muito grande, mas assim, ficamos 5, 7 minutos ali no arranque, quando vê, liberou e era 6 horas da tarde o rush, né? Para eles isso é um grande congestionamento, um grande problema, né? Porque no normal deles a fluidez ela é muito grande. Mas para nós não foi nada de absurdo, entendeu? Então a gente não tem essa percepção. Provavelmente se nós morarmos lá e com o tempo a gente vai começar a reclamar também de ficar 7, 8 minutos trancado no trânsito. Coisas que aqui em Porto Alegre, por exemplo, tu pega Oswaldo Aranha no final de tarde lá, às vezes tu passa meia hora, 40 minutos trancado para sair, passar Oswaldo Aranha para chegar no outro lado, na Ipiranga, por exemplo, né? No final de tarde. Um dia de chuva, então, acabou, né? Nós morávamos uma época lá em Porto Alegre, eu trabalho no Detran, que fica mais perto da rodoviária, e nós morávamos no outro lado, lá na... Como é que é o nome da avenida mesmo? Oscar Pereira. Na Oscar Pereira, tinha dias que eu levava 1 hora e 20 para andar mais ou menos uns 5 quilômetros. Eu achava aquilo um absurdo, por isso que eu me mudei lá em Porto Alegre. Isso sem dizer, né, sem pensar que lá tu até fica sabendo por que está congestionado, o que está trancando, né? Aqui no Brasil, às vezes, tu entra no congestionamento e não sabe nem o porquê, não é questão, às vezes, só de horário. Pode ter ocasionado um acidente, assim como nós pegamos um acidente, né, indo na via... Na autoestrada, né? E aí já fomos avisados com antecedência que era um acidente e de quantos minutos estávamos aqueles painéis eletrônicos. Exatamente, aqueles painéis eletrônicos eles avisam, né? Que até tem um vídeo que eu comento isso. E aí quando chegamos mais perto do acidente,
Era impressionante, porque assim, ó, eram 3 vias e daqui a pouco virou em uma, mas era assim, ó, um carro, outro, todo mundo se respeitando, deixando passar. E passamos, o acidente estava ali e já começou a fluir. Voltando às 3 e o detalhe pistas. é que sem buzinaço. Não tinha buzinaço, eles estavam devidamente sinalizados, né? Naquele momento ainda não tinha chegado como se diz, O guincho, o guincho, socorro, enfim, né? Só estavam as pessoas ali envolvidas no acidente e andou, foi tranquilo, né? Então, isso é uma outra questão. E o que eu senti muito lá, como o Silvério está falando, eu não dirigi, fiquei ali do ladinho, né, de copiloto. Mas essa apreensão que eu saí de Porto Alegre, né, no caso, dirigindo, sabendo a minha realidade. Cheguei lá, realmente, tudo mais tranquilo, mais calmo. E agora, voltando, desembarquei aqui em São Paulo, que é uma loucura. Tu te sente tensa mesmo, tu sendo passageiro. Eu fico tensa, porque é um trânsito que para mim pode ser, claro, né? As pessoas se acostumam, mas é um trânsito muito pesado, é um trânsito que tu tem que te cuidar e te cuidar dos outros, porque em termos de motocicletas, é um absurdo que tem de motocicletas e buzina e não te respeitam. Né? Poluição, é uma poluição sonora muito grande e coisas que a gente não via. Eu senti uma diferença muito grande. Eu falei várias vezes que eu não via moto, né? Lá, motocicleta, eu vi 1 ou 2 motos na via na autoestrada. E mesmo dentro das cidades, olha, dava para contar as motos que eu vi. Mas é isso que o Lucas estava falando. Tem outros meios de locomoção que, de repente, a moto se torna um hobby, né? Um supérfluo, uma coisa assim que, né, só quem gosta muito que tem. E a questão da velocidade, que o Silvério estava mencionando nas vias públicas, né, o que eu senti, às vezes até era meio cômico, parecia que a gente estava de brincadeira, porque às vezes chegava perto de uma rotunda ou de um semáforo, um semáforo, né, para passar de uma passadeira. Às vezes a gente estava só conversando, vendo para que lado que a gente ia, alguma coisa assim, e os carros já paravam. Aí parecia que tu te sentia na obrigação de atravessar, porque afinal ele parou para tu atravessar, né? E não, nós não queríamos atravessar, mas é o respeito, né? A pessoa chegou próximo da passadeira, eles já param. E a questão da velocidade que o Silvério falou é justamente por isso, né? Tu tem realmente que andar mais devagar, atento ao que tem ao redor, né? Para tu poder frear com tranquilidade para aquele pedestre passar na passadeira. Assim eu vi como copiloto ali, né? Bem colocando, no caso, na posição do pedestre e a necessidade de parar o carro, de repente até mais de sopetão, porque as pessoas, como o Lucas falou, às vezes elas meio que se atiram, porque elas não têm essa preocupação. Elas botaram o pé fora da calçada, elas vão para a passadeira, o carro tem que parar. Então, por isso, acredito essa necessidade de andar numa velocidade bem mais reduzida. Tem mais 2 coisas importantes que eu quero relatar em relação à questão de trânsito, já que eu trabalho com trânsito, é a quantidade de rotundas. Isso. Gente, é um absurdo a quantidade de rotundas que tem em tudo que é lugar. E isso é um ponto muito positivo para Portugal, porque toda vez que tem uma rotunda grande, não existe a necessidade de ter um semáforo. E o que acontece quando não existe a necessidade de ter semáforo? Se o trânsito está fluindo, o trânsito normalmente ele tem um movimento que ele é mais forte do que o outro. Por exemplo, de manhã, bairro centro, de tardezinha, centro-bairro. E então, só que quando tem um semáforo, o semáforo faz trancar um lado que tem um fluxo grande, para o fluxo que tem menos passar, por exemplo. A rotunda faz com que
a fluidez seja muito maior, porque todos que entram dentro da rotunda vão fazendo, vão entrando constante. e constante vão fazendo. Não é como num semáforo que às vezes o semáforo está fechado, o fluxo todo do outro lado já passou, existe uma quantidade muito grande de um lado esperando e o outro fluxo já passou. Sinaleiras inteligentes tentam melhorar isso, mas ainda não tem aquela fluidez natural, que é o seguinte: a rotunda faz com que o fluxo seja automatizado e as coisas aconteçam de maneira natural. Eu sempre penso nisso quando eu vou a Gramado, que Gramado é uma das poucas cidades que eu conheço que usa rotundas. E Gramado não tem praticamente sinaleiras, vocês já repararam que praticamente não existe. E o trânsito de Gramado, muitas vezes, principalmente na época que tem bastante turismo, ele é muito forte. Mas assim, flui, né? Dificilmente um lado tranca demais, porque quando começa a fluir de um lado, as coisas acontecem, os outros vão indo e as coisas acontecem de maneira natural, desde que haja respeito. Então as rotundas de Portugal, elas ajudam muito nessa questão da fluidez e da tranquilidade. E outra, onde existe um semáforo, quando está fechado para um ou fica amarelo, sempre tem aqueles que são muito apressados, estão estressados e acabam passando amarelo e às vezes em vermelho, acontecendo os acidentes. E trancando, né, muitas vezes, a passagem da próxima via que abriu. Exatamente, trancando a via. Na questão da rotunda, pode ter alguns momentos de muito trânsito que a rotunda me deu uma trancada, só que ela dá uma trancada quando vê o carro, quando chegou, ele sai. Ele faz mais ou menos um movimento de centrifugação. Na verdade, ele entra e os carros vão saindo para os lados. Isso faz com que as coisas sejam mais tranquilas e tenham uma fluidez maior. Esse é um aspecto muito importante. Outro aspecto que eu queria que vocês comentassem para ver o que vocês acharam. Como é que vocês se sentiram usando o metro? O que vocês acharam do metro? Eu achei muito bom, tranquilo. É aquela percepção assim de que tu sabe o horário que tu vai sair e tu te programa e tu sabe o horário que tu vai chegar. Se tu te programar com bastante antecedência, já calculando o tempo de tu descer no elevador ou descer uma escada que tu vai sair, tu te deslocar até o ponto, né, até a estação, e lá tu sabe o horário que vai chegar o metro, que tu vai te deslocar até a próxima parada e assim por diante, tu não tem como ter atrasos, né? Então tu acaba tendo uma confiabilidade assim bem grande, então por isso é que funciona, eu acredito nisso. E liga vários pontos do local, né? Então tu compra o andante, né? E tu pode fluir durante a cidade em inúmeros pontos, né? E depois com o tempo tu vai conhecendo essas estações e fica fácil tu se locomover durante, né? Nesse espaço. Até porque as linhas interligadas, elas têm que se comunicar e os tempos têm que fechar. Por exemplo, alguém pega uma via que sai do hospital, vai até a Trindade, da Trindade quer pegar outro que vai para a Póvoa do Varzim, por exemplo, eles são sincronizados, né? Nós estávamos esperando o metro, dentro do metro, esperando ele sair. Quando vê, o metro estava praticamente vazio. Quando vê, chegou um monte de gente de uma hora para outra que provavelmente saiu de um metro e entrou no outro, porque na Trindade é onde faz essa baldeação, de um para o outro. E isso é sincronizado, isso é uma coisa muito boa, essa segurança que tu tem de que, bom, tu saiu daqui, tu vai chegar, vai subir uma escadinha, vai chegar, o outro está te esperando para sair. Isso é uma coisa muito interessante, pessoal, uma coisa muito legal que a gente não consegue ter noção aqui de como isso funciona. Porque a gente nunca tem certeza de como as coisas funcionam. Eu, quando uso o transporte público em Porto Alegre, é muito complicado porque eu uso o T5, às vezes, que passa perto da minha casa. É um absurdo a quantidade de vezes que eu não sei quanto tempo vai vir o ônibus, eu não sei quanto tempo eu vou levar no ônibus. Existe um aplicativo agora que a prefeitura disponibilizou para tentar ajudar isso, mas não gostei ainda muito desse aplicativo, não funciona muito bem ainda. Mas essa segurança que a gente tem lá em relação ao transporte público, isso é fenomenal. Te traz uma tranquilidade, assim, tu não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer, se tu vai conseguir chegar a tempo, tu sabe mais ou menos, tu consegue te organizar. E essa organização, ela traz uma tranquilidade. Eu acho que um dos pontos fundamentais de que eu quero morar na Europa, talvez em Portugal, é nessa segurança, nessa confiabilidade que tu tem de tu te preocupar com as coisas que são realmente importantes na tua vida e não ficar te preocupando o dia inteiro em relação ao trânsito, em relação à segurança, em relação aos tempos de transporte. Isso traz mais tranquilidade para tu poder aproveitar melhor a tua vida, né? Para tu te preocupar com aquilo que realmente é importante para ti. É verdade.
verdade. Certo? E até a questão o comboio, não, o autocarro, lá em Coimbra, né, tinha uma parada lá, deve ter em vários lugares também, com o tempo do autocarro também, né? Em 1 minuto tá chegando tal linha para tal lugar. Exatamente. Né? Às vezes, o mais importante não é ter muitos ônibus, é tu ter a informação. Por exemplo, quando a gente estava lá em Coimbra, tem uma parada do lado do shopping, aquele shopping lá em cima. Daí tu sabe mais ou menos que horário vai chegar. Tu tá num local e tu sabe quanto tempo vai levar o ônibus. Se tu sabe que vai levar mais 7, 8 minutos para chegar, tu pode ir ali na padaria, ainda comprar alguma coisa. Se tu não tem essa informação, tu não pode. Né? Tu não pode sair da parada, porque daqui a pouco tu perde aquele ônibus, vai ter que esperar outro novamente. De repente o ônibus leva um pouco mais de tempo. Mas essa insegurança que eu estou tentando explicar, assim, o quanto isso é bom, o quanto isso é legal. Tu saber que tu pode ir na padaria, que tu pode ir na farmácia ainda, porque tu tem tanto tempo ainda até chegar o trem. Isso é legal. Ou tu ir lá ver uma montra, né, uma vitrine, antes de, ao invés de ficar lá esperando, agoniado, sem saber que horas vai chegar o transporte público. Né? Se tu chegar na estação lá e tu olhar, faltam 12 minutos para chegar o comboio, quer dizer, o metro para ir para o local que tu quer ir. Bom, tu pode dar uma passeada por ali, tu pode de repente ir lá comprar um crepe que tem ali na entrada da Trindade. Um sorvete, verão. Essa tranquilidade, sabe, a gente não tem aqui. Eu acho que isso é o grande diferencial quando se fala na questão de transporte, aliado com a questão de segurança, né? De tu poder estar ali despreocupado, sem te preocupar, né? Mexendo no teu celular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da segurança, num outro vídeo que nós vamos fazer. Mas assim, tu não estar com medo de estar com as tuas coisas esperando um transporte público também ajuda. Eu penso em se eu fosse pegar transporte público lá onde eu trabalho, no Detran, na Farrapos, o quanto eu estaria agoniado se eu tivesse carregando algumas coisas, de pensar que alguém não poderia passar ali e meter a mão e te levar as coisas. Levar o celular, esse mix de segurança com confiabilidade no transporte, ele traz bastante segurança. E 2 pontos que eu lembrei agora também é a questão da qualidade das estradas, né? Que nem a autoestrada, tem uma via que tu pode andar 120 por hora. Então, até a gente brinca que a gente andava 120, parecia que o carro não tava 60, né? Porque a qualidade das estradas é muito boa, né? A qualidade da estrada é muito bom. E também outro detalhe é a questão do pedágio. Aquele pedágio inteligente lá que tu pode passar, que tem um Vzinho verde lá, que ele só dá o bipzinho, então não tem aquela tranqueira de chegar no pedágio, tem que pegar a filinha do pedágio, daí vai lá, paga o pedágio. Não, tu tem uma via só para isso, né? Tu passa, claro, diminui a velocidade, mas segue viagem, né? Exatamente. Flui também, né? Flui também. Então, em relação à questão de transporte, eu gostei muito de andar nas estradas. As autoestradas, elas são todas iguais, todas com qualidade, todas sinalizadas, óbvio, tem pedágios. Mais adiante eu vou fazer um vídeo falando sobre a quantidade do custo de pedágios que eu paguei, deve ter pago bastante. Eu não sei ainda quanto eu paguei, porque na verdade quando eu aluguei o carro, eles fizeram um débito no valor do meu cartão e depois eles vão fazer o cálculo de quanto eu usei de pedágios e vão me devolver o restante, digamos assim. Mas eu sei que a quantidade de pedágios não foi pequena, até porque nós fizemos 2.400 quilômetros em 2 semanas, uma quantidade de quilômetros muito grande. Mas assim, em relação ao transporte, eu ainda tenho para falar para vocês, assim, uma das coisas que é cara é o combustível. O combustível é caro para nós, no nosso padrão brasileiro. Nós pagamos em torno da gasolina, a gasolina normal lá, €1,50, €1,54, mais ou menos. Eu não usei a bem comum, eu usei a gasolina 95, que eles chamam, porque o carro já tinha uma etiqueta dizendo que esse era o combustível adequado para a gente usar. E esse é o preço. Só que é o seguinte, a gente alugou um carro grande, né, um Megane, um motor potente, um carro grande, e eu consegui fazer uma média de 6,4 litros para cada 100 quilômetros. Isso, não fiz o cálculo, mas deve dar em torno de 15, 16 quilômetros com 1 litro de combustível, o que é uma média boa para um carro daquele tamanho, porque nós andamos muito dentro de cidades. Teve uma tarde que a gente passou umas 3, 4 horas andando em Vila Nova de Gaia, lembra? Com o Everton, tem até um vídeo aqui no canal,
que a gente fala sobre o passeio que a gente fez com o Everton. Então a média foi muito boa para esse tipo de carro. Imagina se tivesse um carro mais econômico, né? Um carro que tivesse um motor um pouquinho mais fraco, um carro um pouco menor, iria fazer uma média muito boa. E outra coisa é que os motores eles são simplesmente para um tipo de combustível, ou é gasolina ou gás diesel. Isso faz o quê? Faz com que provavelmente o motor seja mais eficiente, porque ele está trabalhando para um tipo de combustível só. E outra, provavelmente o combustível seja de melhor qualidade do que o nosso também, né? Esse é um aspecto muito importante a dizer, certo? Então, quando nós usamos o carro como meio de transporte lá, é porque nós tínhamos um percurso muito grande a percorrer, e como nós éramos 24, era uma comodidade muito boa. Quando eu fui a primeira vez, eu não usei carro, eu usei só transporte público. E quem viaja sozinho e com pouca bagagem, eu acho que é muito mais barato usar o transporte público. Mas entre 4, eu acho que é mais vantagem alugar um carro. Então, essas são as perspectivas que nós tivemos por enquanto em relação à questão dos meios de transporte, em relação ao transporte em Portugal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós vamos seguir fazendo alguns outros vídeos sobre outros assuntos interessantes da nossa viagem. E se você gostou do nosso vídeo, gostou do nosso canal, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like se você gostou do nosso vídeo. Se você quiser receber notificação dos próximos vídeos que nós vamos postar, tem que apertar ali no sininho, que daí o YouTube vai mostrar para vocês os próximos vídeos que nós vamos postar. E por enquanto, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você esteja atento aos próximos vídeos que nós vamos fazer. Não esqueça de compartilhar com os seus amigos também. Exatamente. Se você tem pessoas que têm interesse sobre esses assuntos, por favor, compartilhe o vídeo. É uma coisa que a gente faz assim com muito gosto. A gente está gostando de fazer isso. Nós não ganhamos nada para fazer isso, mas é uma coisa bastante interessante. Até porque são registros que ficam da nossa viagem, que daqui a 15, 20, 30, 40 anos, nós, nossos filhos, nossos netos, vão poder ter acesso a essas informações. E eu acho que seria muito interessante. Eu fico pensando se eu tivesse esses relatos de pessoas que fizeram alguma coisa, ou dos meus antepassados, quando vieram para o Brasil também, o quanto seria interessante ter esses registros. Certo? Certo.